Críticas. Interessante quando a gente para pensar como que funciona a mente humana e como funciona o diálogo interno e principalmente a atitude das pessoas. Porque se nós formos ser bem criteriosos em analisar o que significa a palavra crítica, criticar nada mais é do que julgar alguma coisa. Basicamente é isso. Criticar tem a ver com julgamento, tem a ver com se colocar na posição de juiz, tem a ver com literalmente apontar os erros de uma pessoa ou de uma coisa sem absolutamente ter nenhum tipo de obrigação de mostrar para essa pessoa ou dizer para essa pessoa como que ela pode melhorar. Eu não sei quanto a você que está assistindo esse vídeo, mas eu particularmente odeio crítica. Odeio tanto criticar os outros, as coisas, as pessoas, quanto receber críticas. Agora não pense errado do que eu estou dizendo aqui. Porque eu aceito muito bem uma outra coisa que para mim é muito mais funcional, é muito mais bonito. E é inclusive muito mais... é um motivo muito maior de você respeitar aquela pessoa que está ali, talvez apontando os defeitos daquilo que você está fazendo. Que é sugestões. Porque quem sugere força propriamente a trabalhar. Porque uma sugestão, ela pode ser entendida como um conjunto de ideias. Olha só que interessante. Uma sugestão pode ser entendida, por exemplo, de acordo com o dicionário, com estímulo, inspiração ou instigação. Olha só que interessante. Então, quando você olha alguém fazendo alguma coisa que você talvez não concorde, ou que você, na tua, entre aspas, sabedoria pessoal, porque nenhum de nós é sábio realmente, o único sábio que existe é o Criador, na minha opinião. Para aquela pessoa que se coloca no papel de juiz, ou de dona da sabedoria, para ela, o que ela precisa fazer é simplesmente apontar o defeito, de acordo com o seu próprio julgamento. É isso que é interessante. Não é de acordo com aquilo que diz todo um conjunto de fatos, ou não é de acordo com aquilo que diz a lei, ou não é de acordo com aquilo que diz a sociedade como um todo, não. É de acordo com aquilo que diz ela, analisando o seu próprio umbigo. E aí ela, na sua pífia sabedoria, ela aponta o dedo para você e critica algo que você fez, ou critica algo que você esteja fazendo, ou critica uma decisão, apenas atirando pedras, sem se preocupar onde essas pedras vão te atingir. Sem se preocupar com a tua saúde emocional, sem se preocupar se ela está sendo correta e justa naquilo que ela está dizendo ou não, sem se preocupar o quanto a opinião dela vai afetar você e os seus familiares à sua volta, sem se preocupar se isso que ela está dizendo ou se a postura que ela está tomando é uma postura justa, correta, íntegra ou não, ela não está nem aí. São pessoas que dentro da própria ignorância, da própria pequenez, elas vivem literalmente para apontar o defeito dos outros. Agora isso é muito fácil, porque isso qualquer criancinha pode fazer. Isso é muito simples. Apontar defeitos é a coisa mais simples que existe. Agora eu costumo dizer o seguinte, quer que eu mude? Então me mostre o que você faria se estivesse no meu lugar. Passando por exatas as mesmas situações que eu passo, passando pelas mesmas coisas que eu passo, tendo o mesmo tipo de criação, o mesmo tipo de conhecimento, estudando quanto eu estudo, tendo o mesmo círculo de amizades e familiar que eu tenho, enfim. Se você conseguisse se colocar exatamente na minha posição, ou se o indivíduo conseguisse se colocar exatamente na sua posição, aí sim ele poderia, talvez, caso você permita, te criticar, sem ter necessariamente o direito de te dar uma resposta. Sem te dar uma solução, ou sem pelo menos te dar uma ideia do que você pode fazer de diferente. Agora, contrário da crítica, que é algo literalmente sem sentido, na minha opinião, existem as sugestões. Porque essa história de crítica construtiva não existe. Isso é conversa fiada, isso é balela. Algo que destrói não pode construir. Entendeu? E a crítica ela é destrutiva. Ela sempre é destrutiva. Não existe crítica construtiva. Existem sugestões. E como é que funciona a sugestão? E por que eu defendo tanto a mudança do diálogo interno para que você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo elimine a palavra crítica do teu vocabulário, passe a utilizar a sugestão, se assim desejar ou se assim fizer sentido para você. Porque a pessoa que sugere, ela necessariamente precisa chegar para você
e dizer para você o seguinte, apontar o defeito, tá? Apontar aquilo que ela considera como algo errado, como algo que não deveria estar sendo feito por você, e na sequência te ajudar primeiramente a raciocinar, com perguntas, virando para você e dizendo assim, olha, o que você acha, na tua opinião, já que você tem o livre arbítrio para escolher aquilo que você quer, na tua opinião pessoal, você acredita que isso que você está fazendo dessa forma é algo válido, é algo justo, é algo correto, é algo que realmente vai te beneficiar e beneficiar outros à sua volta? E deixar a pessoa responder. Isso é o início de uma sugestão. E depois que essa pessoa coloca o ponto de vista dela, depois que ela chega e explica o porquê que, na opinião dela, talvez aquilo que ela esteja fazendo é correto, é íntegro, é justo, está trazendo benefícios para si e para o próximo, talvez já logo nesse diálogo possa acontecer uma coisa diferente da expectativa do interlocutor, daquela pessoa que está querendo sugerir. Talvez essa pessoa ela pare, pense, reflita, caso ela tenha sabedoria, ou pelo menos tenha humildade o suficiente para aprender com outros. Ela talvez possa parar, pensar, refletir e analisar as coisas e talvez ela chegue à conclusão de que realmente, pensando por esse lado que você está me dizendo, você está certa. Na verdade, quem está errado sou eu. Quem está errado sou eu. Essa é uma possibilidade. E que ótimo se as pessoas tivessem, na sua maioria, humildade o suficiente para entender que aquilo que elas julgam pela capa não é necessariamente o contexto interior do livro. Agora, o que pode acontecer também é algo diferente. Pode ser que depois de ouvir o motivo do outro, essa pessoa que está indo sugerir algo diferente possa virar e com perguntas ajudar a pessoa a raciocinar até que ponto realmente é justo. Em primeiro momento, lembra que eu já falei sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui, ó, dando dicas para você de como se blindar emocionalmente. Tem 2 dicas nesse vídeo, depois dá uma olhadinha nele. Primeiro analisando se aquilo que está sendo dito é justo e depois verificando a validade. E aí, a partir do momento que a pessoa que está ali recebendo aquela nova visão passa a pensar e raciocina de forma, realmente, tudo bem, aquilo que você está me dizendo tem lógica, é justo e é válido no meu caso. Agora, e daí? O que eu posso fazer então para melhorar? Aí é que entra a beleza dessa pessoa que essa sim está agindo com sabedoria. Sabedoria é conhecimento posto em prática. Essa pessoa que está agindo com sabedoria, que está sugerindo uma mudança, ela vai trazer pelo menos 2 novas ideias. 2 novos comportamentos, 2 novas abordagens, 2 novas mudanças que podem ser aplicadas por aquele indivíduo que ela está indo conversar e que vão melhorar ainda mais, talvez, aquele resultado, o resultado daquela pessoa, ou vão protegê-la de algo. Então a sugestão, ela em si é muito bonita por causa disso, porque é um jogo de ganha-ganha. Ganha a pessoa que está recebendo a sugestão e não a crítica. E ganha também a outra pessoa que está levando a sugestão, porque primeiro, ela está aprendendo ainda mais do porquê que o outro age da maneira como age ou está fazendo aquilo que está fazendo, correndo o risco até de entender o lado dessa outra pessoa e mudar a sua própria opinião. Porém, ele também ganha por perceber que a visão dele a respeito ou dela, né, a respeito daquele assunto, daquelas mudanças, fez lógica na cabecinha da outra pessoa e com isso ele ou ela ajudou o outro a melhorar ainda mais os seus resultados, a sua vida. Então, se até hoje você achava que existia crítica construtiva, tira essa ideia da tua cabeça, isso é uma grande mentira, uma grande besteira. Se até hoje você era uma pessoa que só sabia criticar os outros, ou que é uma pessoa que critica os outros, que só sabe criticar os outros até hoje, é melhor começar a pensar diferente, ou pelo menos colocar algumas crenças limitantes disfuncionais que você tem na tua cabecinha à prova. Primeiro, que você não é o dono da verdade, ou dona da verdade absoluta. Segundo, que todas as pessoas possuem uma coisa chamada livre-arbítrio, o próprio Criador, o próprio Deus respeita para aqueles que acreditam em Deus. E terceiro, que ninguém é dono da plena e total sabedoria. E ninguém consegue ver todos os ângulos de uma determinada história sem, pelo menos, não sem antes conversar com a outra pessoa. Isso é inferir, isso é julgar. Isso é ser uma pessoa preconceituosa, ter preconceitos a respeito do outro. Então, a partir de agora, muda o teu conceito. Joga fora essa postura crítica, caso você seja uma pessoa que se identifica como alguém crítico. E antes de abrir a boca para apontar o dedo para o outro, pense o que você faria se você estivesse exatamente na mesma posição do outro, que você faria de diferente. E traga pelo menos 2 soluções possíveis, 2 mudanças práticas e sábias possíveis. Porque se você não consegue ajudar, então fique em silêncio, não atrapalhe o outro que está fazendo. E se você, agora falando para uma outra categoria de pessoa, e se você até hoje se permitiu ser manipulado ou manipulada por pessoas que só sabem apontar o dedo e criticar, independente se são da tua família ou são de fora da tua família.
E se até hoje você se permitiu ser afetado emocionalmente pelas críticas externas de outras pessoas, eu acho que já passou da hora de você eliminar essas pessoas da tua vida. Ou pelo menos daqui para frente, colocar à prova aquilo que eu ensino naquele vídeo que eu falei agora há pouco. Testa. Verifique, analise se aquilo que a pessoa está falando é justo. Se não for justo, não vale nem a pena continuar ouvindo. Se for justo, verifique se cabe para você. Porque às vezes algo que é justo que o outro fala não cabe pra gente. Pode caber para outra pessoa, mas não está dentro da nossa realidade. Isso é uma das coisas que vai ajudar você a se blindar completa e totalmente. Se blindar em sentido emocional. Se você fizer isso, você que recebe críticas vai se tornar uma pessoa cada vez mais feliz. Porque você vai impedir que pessoas tóxicas, abusivas, que só sabem criticar, que só sabem destruir os outros, que só sabem apontar defeitos, mas para elas mesmas não fazem porcaria nenhuma. São pessoas que não são, na mínima, exemplos. Você vai conseguir se blindar dessas pessoas. Por outro lado, se você raciocinar bem nesse vídeo e era uma pessoa crítica, você começar a fazer pequenas mudanças de atitude, começando principalmente com, de agora em diante, olhar para os outros, ao invés de criticar, sugerir mudanças que você faria se estivesse no lugar do outro, tenha certeza absoluta que você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais produtiva e que os outros vão querer ficar muito mais próximos de você. Se a humanidade fosse menos crítica, fosse mais focada em sugerir mudanças práticas e sábias, certamente nós não estaremos vivendo num mundo tão egoísta, tão ruim, tão maléfico e tão tóxico como nós estamos vivendo hoje. Mas, enfim, acredito que em breve isso vai mudar, e rápido. Eu acho que era isso.